Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta e que você compartilhe, que você se torne um mensageiro de Deus, um evangelista de uma forma virtual, muitas vezes mandando esse vídeo, mandando um Maná Diário da Igreja Batista Manaim para uma pessoa. Dessa forma, ativamente, você está semeando a palavra de Deus através das mídias digitais. E se você não é inscrito em nosso canal, que você o faça. Esse simples gesto lhe permitirá estar mais conectado conosco, receber os nossos conteúdos e também é importante ativar o sininho de notificações. Seguimos na minissérie sobre maturidade espiritual segundo a vida do profeta Samuel. Estamos meditando no livro de 1 Samuel e extraindo lições, aprendizados desse grande homem de Deus no tocante à maturidade espiritual. Chegamos ao quarto vídeo, passamos da metade, será um total de 6 reflexões. Já falamos inicialmente da definição de maturidade espiritual, um pano de fundo, pano geral do que é maturidade espiritual. Falamos também que maturidade espiritual, ela ocorre em processos, é um processo guiado por Deus, Deus que guia esse processo. Nós também falamos que maturidade espiritual no terceiro vídeo, ele está relacionado à submissão. E agora nós vamos ao quarto vídeo, que uma grande característica da maturidade espiritual é ouvir Deus. Quanto mais nós ouvimos Deus, temos uma escuta ativa de Deus, quanto mais a voz de Deus fica mais perceptível para nós, em detrimento a tantas vozes que nos dificultam, que nos trazem confusão, nossa própria voz, as vozes externas, a voz do mundo, a voz de tantos outros. Quanto mais essa voz de Deus ganha relevância, ganha força e ela vai se sobressaindo, isso é uma grande característica da maturidade espiritual. Um certo pastor, ele fala que o processo de ouvir Deus na vida dele foi tão interessante que antes, no início, ele ouvia, questionava, meditava, buscava conselheiro. Ele tinha um processo muito burocrático para tentar entender se era Deus ou não que estava falando, se era ele, se era a própria carne, como é que era. E ao longo da vida, em conhecendo esse Deus mais profundamente, ele chegou no ápice que Deus fala e em 5 segundos ele já consegue discernir. Sim, é Deus, sim, entendi, pai, vou em frente. E ouvir esse Deus mais claramente, porque a palavra de Deus também fala que no início, que existem também pessoas que têm ouvidos, mas não escutam. E é o Senhor que destrava esses nossos ouvidos para ouvir. E nessa temática de ouvir Deus, tem um grande ensinamento sobre maturidade, que é o seguinte: a nossa maturidade espiritual não está relacionada ao quanto falamos com Deus, e sim o quanto ouvimos de Deus. Você pode falar com Deus, mas não ter o outro level, o outro nível de intimidade, que é falar e ouvir, porque aí isso se torna um ciclo de relacionamento. Você fala, o mestre responde, o mestre te exorta, o mestre te acalenta, o mestre traz ordenanças específicas para a sua vida, você passa pelo teste de obedecer ou não me obedece, e nisso você vai evoluindo. Então, que possamos lembrar, sim, que maturidade espiritual está relacionado a obedecer. E esse processo da voz de Deus ganhar força na vida é muito claro na vida do profeta Samuel. Ele ainda muito jovem, ganhando proeminência, ganhando força, ele ainda era imaturo em certos pontos. É tanto que quando Deus vai chamar Samuel, muito claramente, Deus precisa falar mais de uma vez. Ele escuta a voz, ele não discerne. Ele pensa que é o profeta Eli, o seu mentor, o seu discipulador, e ele vai lá na cama de Eli, e Eli diz, não te chamei, e mais uma vez. Só que Eli, que estava já em um outro patamar de maturidade, mais maduro, ele fala, não sou eu que estou te chamando, agora eu entendi o que está acontecendo, é o próprio Senhor que quer falar com você. E aqui, olha o que Samuel respondeu. Que coisa linda. No capítulo 3 de Samuel, verso de número 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Vou ler mais uma vez. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo.
E quando eu vejo essa relação de Deus com Samuel e essa predisposição em ouvir e ter uma escutativa, diz, não, Senhor, eu entendi, eu estava tendo confusão em qual voz era, mas agora eu entendi claramente que a tua voz. Fala comigo, Senhor, que o teu servo quer ouvir. E ainda muito jovem, o que Deus fala com Samuel é uma palavra muito dura, que prova a sua maturidade. Porque ali Samuel, o texto segue dizendo que Samuel ia trazer juízo aos filhos de Eli, que estavam em desobediência com Deus. Mas quando eu vejo essa temática de Deus falar e nós ouvirmos, eu fico pensando como a nossa vida seria mais fácil, a partir da minha vida, se nós efetivamente estivéssemos com os radares espirituais mais ligados, com os ouvidos mais abertos, para que no mínimo falar do Senhor, nós poderíamos parar tudo, independente do lugar, poderia ser no trabalho, no trânsito, independente da urgência da agenda, independente de alguma coisa, você parar, Deus falando Júnior, e eu poder ter um dia essa grandiosidade que Samuel falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas não uma vez, mas não é eventual, mas está com os ouvidos tão abertos para que em todo momento que o Senhor falar, para que nós possamos ouvi-lo atentamente. E muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, ouvimos ao nosso próprio coração que é enganoso, ouvimos conselheiros falsos, ouvimos coaches, ouvimos chefes, patrões, ouvimos tantas vozes que desnorteiam a nossa vida, políticos, e muitas vezes o Senhor está chamando, filho, filho, e a gente não ouve. E Ele continua falando, filho, filho, e muitas vezes nós não ouvimos. E Samuel não só ouviu Deus no início da sua trajetória, no início da sua jornada, durante toda a vida de Samuel até a sua velhice, você vê que essa escuta de Samuel a Deus se torna exponencial. Samuel ele começava a falar com Deus de uma forma muito íntima, e Deus mandava fazer, Samuel, faça isso, Senhor, tá bom, farei. E que em nome de Jesus, o meu desejo para essa oração é que os nossos ouvidos sejam destravados e que isso seja uma característica da nossa maturidade espiritual, sim, ter uma escuta clara do que Deus fala, porque Deus continua falando. A sua boca não está fechada, meu amado irmão, a sua boca ainda está ativa, falando para todos os seus filhos, mas apenas uma pequena parcela deles estão com os ouvidos abertos para ouvir, e uma pequena parcela desses, ainda menor, estão dispostos a ouvir e obedecer. E que nós possamos sim aprender com Samuel e poder dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Eu paro tudo, Senhor, eu desligo o celular, eu coloco as coisas no modo avião, eu fecho a porta do banheiro, eu vou ali no meu quarto para dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não é sobre o quanto eu quero falar com Deus. O quanto eu falo com Deus não diz muito sobre a minha maturidade espiritual, porque até incrédulos em momentos de desespero, eles conseguem sim passar uma madrugada clamando e pedindo ao Senhor de uma forma exaustiva. Não é sobre o quanto falamos. A maturidade espiritual é o quanto nós passamos de apenas falar, mas também nós conseguimos ouvir o Senhor. E se essa temática, se essa reflexão de hoje trouxe alguma lucidez para você, tocou o seu coração de alguma forma, eu peço muito, muito gentilmente que você deixe um comentário. Nós vamos ler cada um deles, a equipe Manaim lê. E se você tem algum pedido de oração no tocante à maturidade espiritual, no tocante a ouvir Deus de uma forma mais clara, que também você deixe no comentário. Nós lemos e oramos por todos os pedidos com toda a certeza. E eu gostaria de encerrar orando. Senhor, meu Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz, confrontadora, exortadora. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta Samuel e por mais este ensinamento que ele nos deixou tão atual, onde ele conseguiu discernir a sua voz dentre tantas outras e pôde dizer, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Destrava, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Nos dá, Senhor Deus amado, a capacidade de Te ouvir, de parar, de desacelerar, de priorizar o relacionamento contigo e falar menos com o Senhor e buscar a solitude, buscar a reflexão, de buscar as Tuas respostas para a nossa vida, para os nossos dilemas, para as nossas petições
Tira, Senhor Deus amado, esse muito falar, não só na vida, mas em especial contigo. E nos ajuda, Deus amado, a te ouvir, Senhor. Destrava os nossos ouvidos. Essa é a nossa oração dessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus. Forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.